programa de hoje estaremos recebendo a visita do senhor Murilo Greco. Murilo é diretor da comunidade Amor Fraterno, conselheiro em Dependência Química pela Unifesp, coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. E no programa de hoje estaremos abordando o tema Coaching para Dependência Química. É uma nova ferramenta importantíssima e poucas pessoas conhecem a habilidade dessa ferramenta. Mas antes de nós entrarmos em nossa entrevista, vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Olá, você assinante, você que está conosco no programa Família, equipe do programa, Cláudio, mais uma vez um abraço. Eu quero voltar à palavra de Deus e eu quero trazer ao seu coração um texto muito especial das Escrituras no Velho Testamento, registrado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, versos 14 e 15. Esse é um recado de Deus para o seu coração. O texto diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus. O seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Eu sei que existem momentos na sua vida em que você se sente sozinho. Parece que Deus se esqueceu de você, as pessoas que te amam se esqueceram de você, as pessoas que um dia conviveram como amigos, como companheiros em muitas circunstâncias e experiências, elas se distanciam. Aliás, a vida é especialista em nos afastar das pessoas a partir do momento em que os anos vão avançando. Mas Deus não se esquece nunca. Ele tem uma aliança de vida firmada com você. Ele tem uma aliança de vida e de vitória estabelecida. Veja o que o texto diz. Ele é o Senhor. Nós confiamos nas coisas, confiamos nas pessoas, confiamos nos remédios, confiamos nas terapias. Tudo isso é importante, tudo isso precisa ser colocado em prática, vivido, usado. Mas Ele é o Senhor Criador de todas as coisas, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus que deu e sustenta a vida. Ele não se esquece daqueles a quem ama, daqueles a quem criou. O texto diz, o seu domínio alcança toda a terra. Em outras palavras, o poder dele se estende por toda a criação. O poder que você não encontra em si mesmo, nas pessoas à sua volta, ou nas coisas que você pode usar ou experimentar para vencer as suas crises, você vai encontrar em Deus. E um poder que não falha, um poder que não deixa amargor, um Deus que não deixa tristeza no poder que exerce na nossa vida. Um poder que traz paz ao coração. E há uma coisa difícil de viver hoje em dia, você há de convir comigo, é paz. Esse Deus de poder, que domina todas as coisas, é o Deus da paz. O texto continua dizendo, para sempre se lembra da sua aliança. Sempre é sempre mesmo, sem limite, eternamente. A aliança que Ele fez com você, por amor a você, que Ele confirmou na cruz com Jesus Cristo, seu Filho, morrendo pelo nosso pecado, para nele encontrarmos tudo o que precisamos, alegria, esperança, fé, paz, cura. A aliança dele é eterna e é feita com você. A palavra dele, a palavra que ele ordenou para 1000 gerações. Não há como calcular esse tempo. Você não vive isso, eu não vivo isso. Mas a palavra dele, a promessa dele, o compromisso dele, a aliança dele se estende infinitamente. Confie em Deus, nesse poder supremo que pode ajudar você, pode ajudar as pessoas que você ama e pode mudar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Confiando nele, você será feliz. E mais que feliz, será alegre e será vencedor. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Fique na paz dele. É sempre muito bom ouvir o pastor Getúlio falar. E essa, sem dúvida, é a maior força que nós temos. Nós falamos aqui de inúmeras ferramentas, como disse o pastor, em terapias as mais significativas, no tratamento da recuperação da dependência e outros transtornos de comportamentos. Enfim, as pessoas que conseguem desenvolver a fé que o pastor está passando para nós, nessa confiança, é realmente aquelas pessoas que a gente tira o chapéu e fala, são as vitoriosas por natureza, por ter essa habilidade, esse insight, essa inspiração. Pois nós vamos falar hoje de uma ferramenta, se você
tem um ente querido e também às vezes desiste, acaba abrindo mão. Além dessa fé que o pastor falou, nós vamos falar com uma pessoa que entende muito sobre dependência e vai falar sobre uma metodologia. Por isso, não perca esperança não, continue entrando em contato conosco através do nosso e-mail, programabc@netserviços.com.br e também pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Continuem tirando as suas dúvidas. Desse outro lado aqui, nós temos uma especialista para falar com você. Portanto, fique muito atenta. E se houver dúvidas e não pudermos, nós passamos para esse perito que eu vou entrevistar. Murilo, tudo bem? Como vai, Cláudio? Prazer em tê-lo conosco. O prazer é todo meu. De vez em quando você viu que eu te pego, vamos alugar para explorar um pouquinho do teu conhecimento. Fico contente e pela oportunidade também de estar mais uma vez aqui. Sempre um prazer, uma alegria. Né? Tua presença aqui, ela me contagia, como sempre, e eu tenho imensa satisfação de estar aqui podendo participar do teu programa. Muito obrigado. Eu já te conheço, mas o telespectador, esse é o novo que está vendo o programa, então se apresente, fala um pouquinho, quem é o Murilo? Por que faz esse trabalho tão lindo? Tá, eu iniciei esse trabalho aproximadamente há 10 anos, que eu atuo no campo da dependência de álcool e drogas. Eu acabei depois entrando mais na área do coach, e a área que eu tenho atuado hoje, né? E hoje eu sou diretor da comunidade terapêutica Amor Fraterno, e Amor Fraterno já existe há 6 anos, e há 6 anos que nós estamos lá à frente desse trabalho. Foi difícil chegar até aí? Sempre é difícil, mas quando existe determinação, foco, as coisas vão ficando mais fáceis, né? As portas vão se abrindo, as barreiras vão se desmoronando aí e a gente consegue. Mas você não tinha isso em mente? Um dia se tornar um perito, uma pessoa que, inclusive, você falou de foco, que é um dos grandes passos, focar dentro do processo coaching, não é? Focalizar aquilo que realmente a pessoa busca em vida. E antes de toda essa percepção, dessa visão, principalmente quando você resgata a tua vida dentro de um programa, que o nosso programa, quer queira ou quer não, você fez os 12 passos, não fez? Sim. Que é uma grande ferramenta. E assim, sabemos que o coaching, ele também traz essa força, essa garra, lógico que através de um orientador, de alguém que tenha mais experiência, contudo os 12 passos também. Nós precisamos esbarrar com quem tenha essa visão, essa experiência, estamos muito atentos pela experiência vivida de alguém que resgata a própria vida. E você veio nesse processo. É Exatamente. Eu, como conselheiro em dependência química também, posso transmitir um pouco da minha experiência, da minha vivência, né? Que o processo de adicção que eu passei, então fica mais fácil para poder transmitir, porque só quem teve dor de dente um dia sabe o quanto ela dói. Quem não tem, tem uma ideia, mas existem excelentes profissionais nesse campo, pessoas que também não passaram por esse processo, mas que são profissionais extremamente qualificados, e que entendem muito bem do assunto também, e eu acredito que hoje tudo é válido, todas as abordagens são válidas, todas as ferramentas são importantes para essa questão da dependência química. O coach é mais uma das ferramentas que vem para contribuir nesse processo de recuperação. Então vamos falar desse processo que é o coaching. Vamos falar um pouquinho. Tá. Na verdade, o coaching, Cláudio, ele é exatamente um processo. Ele não é terapia, ele não é aconselhamento, ele é um processo que visa elevar a performance de um grupo, de um time, de uma empresa ou de um indivíduo. Ele é muito usado no meio corporativo por grandes executivos e ele pode se estender a vários outros nichos também. Então tem coach para emagrecimento, tem coach para álcool e droga, né? Então o coach, ele é um processo que visa
a obtenção de resultado. Ele é a ponte de onde o indivíduo está até onde ele pretende chegar. O coach vai fazer essa ponte. Você acredita assim, uma vez que você já passou por algumas experiências em comunidades terapêuticas, correto? Sim. Pelo menos umas 2 ou 3? Passou? Não, eu não cheguei. Não chegou? Eu trabalhei Sim, numas 5. umas 5. Então, e a gente vê uma série de... Cada comunidade, ela tem as suas raízes, ou pelo próprio presidente, ou pelo próprio orientador, conselheiros, que trazem essas raízes. Alguns vieram de uma comunidade involuntária, com um programa mais rígido, outros com uma performance da espiritualidade, e a gente pega assim um misto, um mix. Hoje a gente vê as pessoas lidando com a espiritualidade, com os 12 passos, com o método Minnesota, e com a terapia comportamental cognitiva, e o coaching também, que ele também é um mix, ele esbarra em tudo isso. Sim, sem dúvida. Ele esbarra em tudo isso que você falou. O coach, o coach, profissional coach, ele é um profissional com base sólida e teórica em comportamento humano, que trabalha na obtenção de resultado. Então, ele acaba conhecendo diversas escolas aí da psicologia, enfim, para poder aplicar esse processo. Por isso, vai de encontro com tudo isso que você disse aí, um pouco de cada coisa dessa que você falou. Interessante que eu peguei assim a fala, Brian, um dos grandes... Brian Tracy. Brian Tracy, é um dos grandes oradores. Exatamente. E ouvindo a história dele de vida, achei incrível, porque ele falou, não sou universitário, não fiz muitos cursos, mas eu me dei bem e fiquei muito atento aos homens de sucesso, aos empresários, aos homens que investem, e fiquei atento. E aí, eu fui conversando com esses homens, porque eu queria ter a experiência. E ele explicou que o coaching é essa experiência vivida por pessoas de sucesso, que tinham foco naquilo que queriam, dentro dessa persistência. Mas achei interessante ele falar que não tinha praticamente nenhum curso universitário. Lógico que a partir do momento que ele se torna hábil, que começa a se sair muito bem, ele percebe que imitar ou acompanhar aqueles que estão dando certo, e ele passa essa experiência para aqueles que vão ser pessoas que buscam essa orientação. Eu achei muito interessante, porque é o que nós fazemos aqui. Nós nos amparamos na experiência daqueles que estão bem. Sim. Não é? Eu comecei a perceber, há um tempo atrás, eu comecei a olhar o dependente químico nesse processo de recuperação, e eu percebia que, embora alguns deles tinham alcançado a abstinência, porém, muitos não obtinham qualidade de vida. E era muito comum, por exemplo, quando eu entrava dentro de um grupo de ajuda mútua, e na hora de uma partilha perceber um adicto dizendo que a vida dele não ia bem, que o emprego dele estava ruim, que a família dele era disfuncional, e ele estava limpo por 5 ou 10 anos, mas ele não havia ainda encontrado o sucesso no campo profissional, na vida acadêmica, e ele me parecia que, ao invés de viver o programa, ele sobrevivia mais um dia limpo, e aquilo se torna uma coisa maçante. Eu comecei a perceber essas coisas. Eu também acabei passando por esse processo. Agora, dia 9 de setembro, eu completo 10 anos de sobriedade também. E eu percebi que isso aconteceu até mesmo comigo. E num determinado momento, eu via as pessoas que eram da minha adolescência, pessoas que estudaram comigo e que tinham conseguido alcançar o sucesso. E eu olhava para mim, até mesmo naquele momento de adicção, e via que, de repente, um era médico, o outro era gerente de banco, e eu estava ali, aprisionado na adicção. Aí eu pensei comigo,
eu preciso alcançar o sucesso. Eu preciso ser um case de sucesso. E foi o que eu fui buscar. Eu comecei a buscar isso para a minha vida, comecei a me espelhar em grandes homens que conseguiram. E como você acabou de dizer, pessoas que não tinham formação acadêmica, pessoas autodidatas, pessoas que conseguiram bons resultados, hoje são ótimos palestrantes. E eu pensei comigo, por que não eu? E aí eu fui começar a estudar esse processo de coaching. Eu já venho estudando isso há algum tempo, e aí eu fui me qualificar dentro dessa área. Escolhi também um ótimo professor, que é o Vilela da Mata. Acredito que ele é o precursor. É o presidente, aí, não é? Daqui o precursor aí do coaching no Brasil. No Brasil. Né? Ele, a Flora, que é a esposa dele. A vice. Exatamente. E comecei a perceber que quando o processo de coaching ele é aplicado, muda tudo isso. Porque o adicto ele começa a obter bons resultados. E ele começa a alcançar sucesso em tudo aquilo que ele põe a mão. Porque o adicto ele é o melhor naquilo que ele faz. Com certeza. Só que muitas vezes alguém precisa dizer isso para ele e alguém precisa conduzir ele para que ele possa chegar onde ele quer chegar. E é isso que eu tenho feito hoje. Tanto o auto-coach, que eu aplico na minha vida, quanto o coach aplicado na dependência química. Assim, é uma coisa, é uma peculiaridade que eu costumo dizer isso há muitos anos que eu falo, viu? Não é de agora, não. Que eu falo, cara, mas isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Principalmente a habilidade motora, que os meninos são incríveis, não é? Assim, em termos artísticos, nem se fale. Criativos também, muito engenhosos. E aí, o que eu percebo que provavelmente existe no seu subconsciente uma culpa muito grande e uma forma até mesmo de aliviar, porque vocês recuperados, o adicto recuperado, é muito prestativo. É assim, você pede uma coisa, ou quando você pensa em pedir uma coisa pequena, ele passa daquilo, ele nos surpreende, porque ele não para só naquilo. É como se tivesse uma necessidade também de te agradar, ou de agradar as pessoas. Então, às vezes eu penso, será que ele se culpa por coisas feitas e ele se cobra de ser muito melhor, porque é uma necessidade até mesmo de se penitenciar. Eu tenho que fazer mais, porque eu já prejudiquei, mas é uma coisa inconsciente, não é consciente do adicto, porque muitos me surpreendem, que vai além da nossa expectativa. Por isso que eu costumo dizer, cara, você é muito bom, você agora entende porque o teu patrão está te trazendo, porque ele não quer te perder. Exatamente. As pessoas sabem disso, né? É comum ouvir, né? Ele é um ótimo músico, mas ele é alcoolista. Ele é um ótimo ator. Excelente profissional. Um excelente profissional, é um ótimo atleta, mas ele tem essa... ele é dependente de álcool ou de outra droga. Então, quando conseguimos canalizar isso, e ele desponta. Ele consegue realmente obter bons resultados e alcança o sucesso. Realmente, eu acompanho e tenho visto pessoas que saíram de Cracolândia se tornando empresários hoje de sucesso. Eu conheço casos, pessoas que acompanhei, inclusive, e que hoje se tornaram profissionais excelentes e grandes empresários. Sem dúvida. Bom, o termo é coaching, né? Ou seja, o processo da recuperação, o instrutor, que é esse que você falou que precisa dar o respaldo, e o aluno. Exato. É isso? Você pode explicar melhor? Sim. A palavra coach, na verdade, Cláudio, ela surgiu pela primeira vez, uma palavra inglesa, ela surgiu na Idade Média. O coach era o cocheiro, o condutor de carruagem. Era aquele que conduzia. Esse é o coaching, né? Então, o coach é esse processo aí que visa elevar a performance de um grupo, de um time, como eu disse, de uma empresa ou de um indivíduo. O coach é o profissional, né?
E o coach é o cliente. É o aluno. É o cliente, é o aluno. Muito, muito bom, muito bom. E assim, dentro da sua comunidade, porque eu vejo, falarmos assim, e para a gente que está num processo de entendimento, na busca de um conhecimento maior, parece que a coisa cai mais redondinha. Porque, normalmente, quando o adicto chega, ele está muito desacreditado, a baixa autoestima é grande. Então, falar-se em espiritualidade também é um processo, de programa, o programa mesmo em si, como os 12 Passos, também é um outro processo. Eu ouço, muitas vezes, alguém dizer assim, demorou 3 meses para eu começar a entender o que eu estava fazendo aqui. Então, existe uma carência para esse processo, em primeiro lugar, da própria abstinência, diminuir o sentimento de culpa, até entender o que está fazendo numa comunidade. Você percebe que tem que ter um tempo para poder entrar com a metodologia? Sim. Ou já vamos entrar? Não, de forma alguma. Mesmo porque, Cláudio, o coach é um processo que ele não pode ser aplicado em pessoas disfuncionais. Ele precisa realmente, ele vai passar por várias outras abordagens, e o programa de 12 passos, terapia racional emotiva, programa de prevenção de recaída, entrevista motivacional, motivar ele para os estágios de mudança, e depois, em algum momento, o coach ele vai ser aplicado talvez em grupo, mas o processo mesmo do coach, ele é aplicado mais no pós-tratamento. Depois que ele já saiu da internação, que ele saiu desse processo aí, que ele vai iniciar o coach. Muito bem, mas vamos dizer, você seleciona dentro da sua comunidade, ou vamos dizer assim, esse tem 1 mês, 2, ainda não é elegível, esse tem 3, 4 meses, está mais adulto, mais maduro? Sim, cada um vivendo um set terapêutico diferente, e cada um tem o seu tempo de resposta, né? Então, diante disso que nós vamos analisar qual é o momento de entrar com esse processo. Algumas pessoas, elas não vão passar por esse processo, elas não têm condições, nem cognitiva, elas não têm condições para vivenciar isso. Então, precisa realmente que o indivíduo ele esteja funcional, que ele já esteja dentro da entrevista motivacional, na fase de ação, para ele poder entrar dentro desse processo. Entendo. Então, se você me disse que na comunidade em que você dirige, em torno de 20 e poucas pessoas, não incomoda aquele que está com essa ferramenta ou é credenciado a ser preparado e aqueles que não estão ali escalados para entrarem nesse time? Na verdade, nós utilizamos assim, o tratamento hoje na comunidade, por exemplo, ele é um tratamento que visa as individualidades. Então, cada um ele tem um set terapêutico diferente. Então, diante disso, vai ser personalizado um tratamento específico para aquele caso, né? Embora, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, através desse processo de coaching, nós tivemos lá na comunidade, num prazo de aproximadamente 30 dias, 6 residentes que abandonaram o tabaco pelo processo do coaching. Porque o coach ele faz perguntas o tempo todo. E a resposta, quem dá é o próprio indivíduo. Sim. Né? Então, através disso, os resultados têm sido muito positivos. De alguma forma, nós temos conseguido atingir o nosso propósito lá dentro da comunidade. Fizemos aí um trabalho contra o tabagismo e tivemos 6 que num prazo de 30 dias abandonaram o cigarro. Então, o coach ele mostra bons resultados, mas ele entra em vários momentos e para diversas situações também. Então, isso que é interessante, porque, de repente, muitos que estão terminando o processo da internação, para onde eu vou agora? O que é que eu vou fazer?
Onde eu começo? E aí nós vamos traçar, vamos traçar a roda da vida, vamos identificar qual que é a área mais deficiente, o que seria a área prioritária para trabalhar no momento para que ele consiga atingir o resultado que ele quer. Nós fazemos o Dream List, ele fala dos sonhos dele, e nós vamos trabalhando em cima disso tudo, e o coach ele é um processo que a cada sessão já existe um resultado, porque o coach trabalha em cima disso o tempo todo. Resultado. Então, ele iniciou a primeira sessão, quando ele vem na outra sessão, alguma coisa já tem que ter acontecido na vida dele. É rápido. Não, realmente é motivado porque tem o orientador, no caso o motivador, né? Porque vai cobrar, vai Exato. passar uma lição, enfim, ele tem que se mover, ele não pode ficar passivo diante do instrutor, recebendo a orientação e ele não conduzir. Exatamente. É como uma aula de automóvel. Você tem que saber estacionar, tirar o itinerário, obedecer a sinalização. Então, ele é motivado e é gostoso, né, ter essa liberdade na mão, ele tomar a direção da vida dele, porque você vai dar uma direção para ele, vai ajudar Exato. a ele enxergar essa direção. É por aí. E por isso, ele precisa realmente querer passar pelo processo, né? Então, se ele não tiver essa adesão, por isso que eu disse que o coach não trabalha com pessoas disfuncionais. Ele precisa realmente estar certo daquilo que ele quer, e aí, então, nós vamos poder entrar com esse processo aí. E às vezes você precisa da entrevista motivacional. Ah, sim. Não, isso já é uma... nós, durante esse processo da internação, todas essas abordagens aí já são utilizadas para o tratamento. Sem dúvida. Né? E aí, de repente, a gente vai percebendo qual é o momento daquele... De cada um. De cada um. Por isso que é personalizado. Pois é. Tenho certeza que vocês estão gostando. Então, não sai daí que a gente volta já.